Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 945 Capítulo 945 Espaço demoníaco sombrio. A partir do nível 180, a cada 10 níveis de diferença significa um aumento exponencial no poder para lordes demonificados. Além do nível 200, isso seria entrar no reino lendário. Um lorde demoníaco nível 190 não era brincadeira. 3 anos atrás, Nian poderia no máximo lidar com um lorde demonificado nível 180. Se ele encontrasse um lorde demonificado nível 190, ele estaria morto antes de ter a chance de escapar. Vendo o guardião do caos varrendo os jogadores abaixo, Nian decidiu desistir da herança da vida por enquanto. Honestamente, derrotar o guardião do caos era bastante simples. Tudo o que ele precisava fazer era ter Gu Huai enviando algumas pessoas. E ele nem mesmo teria que levantar um dedo. No entanto, isso acabaria com seu propósito de ficar incógnito. Além disso, se Nian não fosse o único a matar o guardião, a herança da vida poderia nem mesmo dropar. O guardião do caos ressurge uma vez a cada 10 dias. Parecia que seu objetivo hoje terminaria em fracasso. Vendo o guardião do caos, a expressão de Nian tornou-se resoluta. Já que ele queria escalar de volta ao pico, esse seria seu primeiro alvo. Se Nian poderia derrotar o guardião do caos, isso significava que ele havia dado um passo à frente no caminho do poder. Devagar e firme se ganha a corrida. Nian abriu o site de Conviction e começou a procurar um bom local para uma sessão de nivelamento. A maioria dos mapas de alto nível estava cheia de pessoas. Nian queria encontrar um lugar isolado com alta densidade de mobs. Depois de passar por vários tópicos e guias, Nian finalmente encontrou um lugar adequado, uma masmorra solo chamada Espaço Demoníaco Sombrio. Havia inúmeros monstros nível 180 dentro, enquanto apenas jogadores nível 180 e abaixo podiam entrar. O tempo máximo que você pode ficar dentro é 2 dias. Se você concluísse antes disso, receberá uma recompensa bônus. O atual tempo mais rápido de conclusão pertencia a Rolling Wind do Império Satrin com um pouco mais de 5 horas. Os próximos melhores recordes duraram mais de 8 horas. Solando uma nova masmorra, HUH. Nian lambeu os lábios. Esta masmorra era perfeita para ele. Só poderia ser executada até o nível 180. Isso significava que a velocidade de nivelamento seria extremamente rápida. A masmorra ficava perto do Vale do Julgamento. Jogadores de ambas as facções podiam entrar. Nian ativou Gale Step e voou pela floresta. Cerca de 10 minutos depois, Nian chegou ao seu destino. Um enorme portal na forma de um portão negro entrou em sua visão. Havia um fluxo de jogadores entrando constantemente. Aqueles que morreram no Vale do Julgamento e caiam abaixo do nível 180 viriam aqui para aumentar seu nível novamente. Geralmente, apenas os jogadores nível 170 a 180 entrariam nesta masmorra. Qualquer coisa abaixo disso e seria difícil progredir. No entanto, Nian ainda decidiu entrar e dar uma olhada. Afinal, ele estava convencido que ele poderia facilmente enfrentar um jogador nível 180 em um duelo. Sem mencionar seus múltiplos animais de estimação poderosos e convocações. É hora de começar o nivelamento de força. Nian estava cheio de animação. Ele já estava estagnado no nível 156 por muito tempo. Nian se aproximou do portão. Você deseja entrar no espaço demoníaco sombrio? Sim. O portal para o espaço demoníaco sombrio foi aberto. Nian foi envolvido por um flash de luz brilhante. Depois de abrir os olhos, ele se viu em uma planície. À frente havia uma ponte de 15 metros de largura que se estendia até um vazio sem fim, preenchido até a borda com um número incontável de monstros humanoides em vestes escuras. 2 anjos guardavam a entrada da ponte. Vestidos com uma armadura prateada com um par de asas brancas saindo de suas costas, eles pareciam sagrados e nobres. De vez em quando, um monstro encontrava coragem para passar por eles, apenas para ser abatido em um instante. Bravo aventureiro, bem-vindo ao espaço demoníaco sombrio. Um anjo cumprimentou. Ele tinha a aparência de um homem de 30 anos cheio de coragem. Seu nome era Goer. Você veio para desafiar este espaço? Sim, Nian assentiu. Bom, você pode começar. Ponha os pés em sua jornada para a glória. O anjo exclamou. Nian andou em direção à ponte. Ele convocou Liu Gold, o lobo demoníaco das sombras, o dragão do eclipse divino e o dragão de olhos violetas. Os últimos 2 ainda estavam no nível 0. Assim, eles teriam que sentar no banco de atrás e absorver experiência. Liu Gold e o lobo demoníaco das sombras soltaram rugidos e avançaram contra a fileira negra de monstros. Explosive Counter. Mad Wolf Slash. Os Dark Demon King nível 160 à frente foram instantaneamente amassados. Ding dong, ding dong, ding ding. Um som de aumento de nível após o outro tocou nos ouvidos de Nian enquanto raios de luz caíam sobre o dragão do eclipse divino e o dragão de olhos violetas. Esses 2 animais de estimação alcançaram o nível 20 em um instante. A quantidade de experiência exigida nos níveis iniciais era quase nada neste ponto. Então, eles rapidamente ganharam níveis. Liu Gold e o lobo demoníaco das sombras avançaram em uma velocidade surpreendente. Os monstros que apareciam à frente ficavam cada vez mais fortes, e a quantidade de experiência que eles davam aumentava de acordo. Nian convocou o paladino Lafus e fez com que ele e Kalena apoiassem Liu Gold e o lobo demoníaco das sombras.
A ponte de 15 metros de largura estava lotada de Dark Demon King, ao ponto de alguns estarem na borda. Quando Liu Gold e o Lobo Demônio das Sombras avançaram, alguns deles perderam o equilíbrio e caíram no nada abaixo. Mesmo aqueles que caíram deram experiência a Ni Yan. Ni Yan olhou para seu nível. Sua barra de experiência estava lenta, mas seguramente enchendo. Essa velocidade de nivelamento era bastante decente. Os Dark Demon King não dropavam nenhum equipamento depois de morrerem. Ocasionalmente, um ou dois iriam dropar um fragmento demoníaco sombrio. Fragmento demoníaco sombrio, item de missão. Entregue esse item para o Anjo Goer para receber recompensas adicionais. A vida de Liu Gold oscilou rapidamente para cima e para baixo. O Lobo Demônio das Sombras estava muito melhor, quase não perdendo vida. Podia-se ver claramente que ele era muito superior em termos de força de combate. Com esses dois poderosos animais de estimação na frente, Ni Yan não precisou levantar um dedo. Ele seguiu Liu Gold e do Lobo Demoníaco das Sombras enquanto navegava pelo site oficial. Ele estava se atualizando sobre o que aconteceu nos últimos 3 anos, bem como quaisquer mudanças de equilíbrio. Houve grandes mudanças nas skills. Muitas novas poderosas skills poderosas surgiram. Parecia que ele teria que trocar algumas das suas skills em sua barra. Além disso, durante sua ausência, todos haviam percebido o poder dos animais de estimação, especialmente depois de sua demonstração com o Lobo Demoníaco das Sombras. Mesmo que o Lobo Demoníaco das Sombras fosse uma montaria, ainda estava na categoria de animal de estimação. Muitos jogadores começaram a procurar animais de estimação poderosos. Isso mudou completamente o equilíbrio do jogo, reduzindo muito o impacto da força individual do jogador no PVP. Como resultado, o número de pessoas chamando o nerf dos animais de estimação cresceu cada vez mais. Eventualmente, quando o Templo do Caos foi liberado, Conviction introduziu a skill Spirit All, que tornava todos os animais de estimação inúteis em PVP. Até mesmo alguns chefes possuíam skills de supressão semelhantes. Além dos animais de estimação e mudanças de skill, a próxima maior mudança era o equipamento do Caos, que poderia ser obtida entrando no Templo do Caos ao atingir nível 180. Geralmente, o nível requerido para o equipamento do Caos era mais de 180. Suas propriedades eram um pouco melhores do que equipamentos de nível lendário. Dessa forma, se Ni Yan avançasse até o nível 180 e entrasse no Templo do Caos para farmar um conjunto do Caos, ele alcançaria a maioria dos jogadores de alto nível. Ele se perguntou qual era melhor, o equipamento do Caos ou o conjunto de abaque aprimorado. Com o plano de nivelamento claro em sua mente, Ni Yan se sentiu ainda mais motivado. Ni Yan olhou para o nível do dragão do Eclipse Divino. Já havia ultrapassado o nível 50. O número de feitiços que poderia usar deixou seus olhos ligeiramente girando. O dragão do Eclipse Divino era um animal de estimação do tipo conjurador. Ele poderia usar magias do atributo da luz e trevas, incluindo um grande número de magias proibidas que poderiam ser aprendidas após o nível 100. No nível 50, ele já sabia muitos feitiços AoE, apenas sendo de um nível muito baixo no momento para contribuir com qualquer dano. O dragão do Eclipse Divino definitivamente se tornaria uma máquina de nivelamento. Não teria nenhum problema em ajudar Ni Yan a chegar ao nível 200. Quanto ao dragão dos olhos violetas, não era ruim, mas simplesmente não podia se comparado ao dragão do Eclipse Divino. Na melhor das hipóteses, ele só poderia parear Liu Gold. Liu Gold também subiu de nível algumas vezes, alcançando o nível 153. Sua vida alcançou surpreendentes 320.000 e sua velocidade de nivelamento ficou visivelmente melhor. Depois de andar sem parar por 3 horas, o grupo de Ni Yan avançou cerca de 3.000 metros na ponte. Os anjos guardando a entrada já não estavam mais à vista. Parecia que as duas extremidades da ponte se estendiam indefinidamente. Finalmente, um som de notificação nítido tocou. Ni Yan subiu de nível para o nível 157. Cara, já faz muito tempo que eu não ouço isso. Ni Yan se deleitou na sensação de subir de nível novamente pela primeira vez em 3 anos. Depois de um tempo, os Dark Demon King se transformaram em elites nível 180. Eles eram muito mais fortes do que seus colegas de nível 160 e 170. Liu Gold estava começando a ter mais dificuldade em acompanhar, quase morrendo em várias ocasiões. Ni Yan diminuiu o ritmo e fez com que o Lobo Demoníaco das Sombras liderasse a vanguarda, aliviando um pouco da pressão sobre Liu Gold. Vendo Liu Gold incapaz de segurar por mais tempo, Ni Yan convocou seus 3 sentinelas da ruína. Mesmo que eles só pudessem resistir por um curto período de tempo, era melhor do que nada. Após nivelar aqui por um dia inteiro, o dragão do Eclipse Divino e o dragão de olhos violetas alcançaram o nível 93 e 92 respectivamente. Depois de alcançar o nível 92, o dragão do Eclipse Divino já era tão forte quanto Liu Gold no nível 140. Como resultado, ele poderia começar a causar dano aos Demon King. Ni Yan pegou alguns pergaminhos de alto rank que retirou do tesouro da guilda. Esmagando o pergaminho da torrente de gelo, uma chuva branca e gelada começou a cair de cima. Em pouco tempo, os Dark Demon King em um raio de 200 metros estavam congelados, tornando difícil para eles se moverem 1 centímetro. Liu Gold invocou um meteoro. BOOM. Incontáveis Dark Demon King se quebraram em fragmentos de gelo. Vários outros raios de luz caíram sobre o dragão do Eclipse Divino e o dragão de olhos violetas.
Nian olhou para sua barra de experiência. Legal, isso foi 2%. Depois de alcançar níveis elevados, já fazia algum tempo que ele não experimentava esse tipo de velocidade de nivelamento.